aí pessoal, beleza? Meu nome é Thiago, sejam todos bem-vindos a uma aula importantíssima que é a aula de interpretação matemática. Ou seja, nesta aula nós vamos aprender a transformar textos da língua portuguesa numa linguagem matemática. A linguagem matemática são as expressões algébricas do tipo x mais y igual a 12. Estou te dando exemplos aqui, tá pessoal? Y igual a 3x. Então, essas são as expressões matemáticas aí, beleza? Nós vamos partir de linguagem verbal, que é aqueles textos escritos, e nós vamos chegar até uma linguagem matemática, são as expressões algébricas. Mas antes disso, eu preciso te dar a seguinte informação. Todo problema matemático ele te traz os dados e o que foi pedido. Certo? Você tem os dados e o que foi pedido. Os dados são as informações fornecidas pelo próprio exercício. E o que foi pedido é aquilo que você tem que calcular. Beleza? Para você chegar dessa informação 1 até a informação 2, você precisa criar um plano para resolver isso. Que plano é esse? É você transformar textos em linguagem matemática. Ou seja, você sabe onde você está, porque o exercício, o enunciado do exercício ele te deu. Você sabe qual é o seu objetivo, calcular o que foi pedido, e para isso você precisa traçar um plano. O que é esse plano? É transformar textos em linguagem matemática para facilitar a sua resolução. Isso significa dar nomes para as variáveis, significa o quê? Montar diagramas. Lembra quando nós estudamos conjuntos? Nos diagramas de Venn, que nós representamos os conjuntos por meio de figuras geométricas, que aí nós colocamos as circunferências, aí nós falamos com o conjunto A, aqui é o conjunto B, e aqui é o conjunto C. Lembra disso? Então, as tabelas, que é as tabelas verdade, no raciocínio lógico, e outras figuras aí que a gente pode utilizar para a gente conseguir resolver os exercícios. Beleza? A primeira coisa que nós temos que fazer, quando a gente pega um texto aí da língua portuguesa, nós temos que rotular, ou seja, dar apelido aí aos valores desconhecidos de um problema. Para quê? Para facilitar isso. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, as idades de Carlos e Bruno, se somadas, equivalem a um total de 40 anos, certo? Se for quem eu estou pensando é 80, hein, professor? Então é lá. Então, qual é a idade de Carlos? Você sabe qual que é a idade de Carlos? Não sei. Então, vou chamar de C. Beleza? Isso. O que esse C representa? Representa a idade de Carlos. 60 anos, mais ou menos. Essa é a idade do Carlinhos, beleza? A idade de Carlos representa pela letra C. Qual é a idade de Bruno? Eu sei qual é a idade de Bruno? Não sei. Mas tá judiadinho também. Então é B. Representa a idade de Bruno pela letra B, que é a idade de Bruno. Você tem que estar ligado no que significa essa letra aqui, ó. O que significa essa letra aqui para matemática? Significa idade de Carlos. B significa o quê? Idade de Bruno. Aí o que fala? A idade de Carlos. Então pega Carlos. Soma com a idade de Bruno é igual a quanto? Equivale significa igual. Igual aqui, ó. Equivale a 40 anos. Mas nem na China. Não é 40, mas o exercício está falando que vale isso aí. Tudo bem? Beleza, professor? Vamos lá. Pega aí, por exemplo. Existem palavras na língua portuguesa que representam operações matemáticas. Existem muitas palavras que representam, porém, não existe uma lista aí com todas as palavras. O que eu vou passar para vocês são exemplos. Não existe uma lista assim, uma taxativa, ou seja, existe só aquilo e acabou. Não existe essa lista taxativa. Por quê? Porque a língua portuguesa ela é riquíssima. Uma mesma palavra no contexto é uma coisa, e essa mesma palavra no outro contexto é uma outra coisa. Vou te dar um exemplo aqui, só por curiosidade aí. Por exemplo, o X aqui, ó, ele pode ser chamado de incógnita no contexto, mas em outro contexto, esse mesmo X aqui, ó, ele pode ser chamado de variável. Por exemplo, nisso aqui, ó,
2 mais x é igual a 30. 2 somado a quanto é igual a 30? 28. Ah, 28. Ah, beleza. Nesse contexto aqui, o x é uma incógnita. O que é uma incógnita? É um valor desconhecido. Certo? Agora, se eu pego esse mesmo x num outro contexto aqui, ó, esse f de x é a mesma coisa que y, né? Para quem estudou a equação do primeiro, função do primeiro grau. Lembra? Y é igual a x mais 1. Nesse outro contexto, o x é uma variável. Por que o x é uma variável nesse contexto aqui e nesse outro aqui ele é valor desconhecido? Nesse contexto aqui, ó, nesse primeiro contexto, o x ele só pode assumir um único valor, que é o valor de 28. Agora, nesse outro contexto aqui, o x pode assumir vários valores. Vai depender de quem? Do valor de y. Se eu falo que o y aqui é igual a 0, então vai acontecer o quê? 0 é igual a x mais 1. Então, o x é igual a menos 1. Então, quando o y vale 0, o x vale menos 1. E quando o y é igual a 1, qual que é o valor de x? Então, para cada valor de y, é isso que eu quero chegar nessa conclusão. Cada valor de y, o x vai ter um valor. Por isso que ele varia de acordo com o valor de y. Por isso que ele é chamado de variável. E nesse aqui, ele varia com o quê? Varia com nada. Ele só existe, ele só tem um único valor e acabou. Por isso que ele é uma incógnita, um valor desconhecido. Beleza? Próximo aí. Principais palavras que indicam divisão. Principais palavras que indicam divisão. Qual que é uma dessas palavras? É a preposição por. A preposição por, ela significa divisão. Por exemplo, 5 por 7. 5 por 7 é 5 dividido por 7. Então, se você memoriza lá, por significa divisão, né? Sempre que tiver o por aí, na maioria das vezes significa divisão. Então, se você ver 13 por 100, 13%. Então, fica 13 por, que é 13, dividido por 100, que 100 é a mesma coisa que 100. 13% é 13 por 100. É uma divisão. É 13 dividido por 100. Beleza? Uma outra palavra aí que indica divisão. Quociente. Quociente indica divisão. Razão também indica divisão. Por exemplo, o quociente de 10 por... Tem 2 aqui, tem um por de novo, ó, por 2. Então é o 10 dividido por 2. Quociente indica divisão. Razão. Razão indica divisão. Razão entre os 40 e 50. Então, razão é a divisão de 40 dividido por 50. Beleza? Sempre nessa ordem aqui, ó. O primeiro vai em cima, que ele é chamado de numerador. Numerador, aquele que vai em cima, lembra nuvem, não é verdade? E aqui é o denominador, que lembra o quê? Lá embaixo, lá, é o democracia. Democracia, né? Brincadeira. É aquilo que você está pensando mesmo, entendeu? Então, o numerador lembra as nuvens. E o denominador é aquilo que está lá embaixo, lá. O D, é bom até evitar falar o nome. Beleza? Vamos lá, então. Outras palavras aí que indicam multiplicação. Já parou para pensar nisso? Que existem palavras que indicam multiplicação? Que é o de, o da ou das e o do ou dos. Que significa multiplicação. Por exemplo, sei lá, 40%. Então, se é por, então é 40 dividido por 100. 40%. Então, 40 dividido por 100. E o D aqui é o quê? Multiplicação. Então, eu vou lá multiplicar. Pego multiplicação e multiplico por 50. Beleza? Aí eu faço lá. Então, 40% de 50 é o 40 por 100 dividido por 50. Beleza? Dividido por 50 não, né? Oh, desculpa aí. É 40 vezes 50 dividido por 100. Então, 40 vezes 50 vai dar quantos? Vai dar 200. 200 não, 2.000, né? 2.000 dividido por 100. Corta 0 com 0. Vai dar igual a 20.
Então, 40 por 150, eu escrevo 40 por 100. Vamos, então, melhor maneira de você entender a matemática é dessa maneira. Por exemplo, 30% do total. Você sabe quantos que é o vale total aqui? Ó? Não sei, então você chama de x. Então fica 30% de x. E 30%, se a gente dividir, fica 0,3x. Agora pega ali, ó, 4 por 3 de 30% de 300. Fica uma coisa meio difícil, né? Se você não saber que isso aqui que vale o por aqui a divisão. Então fica 4 por 3, então fica 4 dividido por 3. O D aqui é multiplicação, então você multiplica 30%, que é 30 por 100. E o D é multiplicação de novo, de 300. Então você multiplica por 300 aqui. Aí você, 100 dividido por 300 dividido por 100 vai dar 3. Então aqui vai dar 4 vezes 30, 120, vezes 3, 360, dividido por 3 é igual a 120. Beleza? Outras palavras aí que indica multiplicação. O produto. Quando falar assim, ó, produto de x e y, é x vezes y. Certo? Com o e na probabilidade aí, significa o quê? Multiplicação também. Por exemplo, a probabilidade de acontecer um evento A, vamos supor que, ó, probabilidade de acontecer um evento A é igual a 1/4. Certo? Olha lá, probabilidade de acontecer um evento A é 1/4. A probabilidade de acontecer o evento B, a probabilidade de acontecer o evento B é 1/5. Ah, beleza. Qual a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B ao mesmo tempo? Então fica a probabilidade de acontecer o evento A e B é a multiplicação do evento A e o evento B. Aí você tem 1/4 vezes 1/5. 1/4 vezes 1/5, você multiplica em paralelo aí, quando é multiplicação de fração, né? Então 1 vezes 1, 1, 4 vezes 5 dá 20. 1 sobre 20, a probabilidade aí. Beleza? Acontecer. Próximo aí, palavras que indicam igualdade, os verbos. Os verbos o é, o será, o equivale, tem, tudo significa o quê? Igualdade. Por exemplo, igual nós pegamos já anteriormente aí, as idades de Carlos e Rodrigo, pega Carlos e Rodrigo, se somadas, pega a idade deles, Carlos e Rodrigo somados, é igual a 90 anos. É por aí mesmo, carcaça tá feio de ver. É isso aí. Pega Carlos mais Rodrigo igual a 90 anos, beleza? A soma dos pontos aí dos times A e B será 41. Então, se pega o A, que eu falo que representa o quê? Representa os pontos do time A. O B, que representa os pontos do time B. Então, A mais B é igual a 48. Beleza? Beleza. Diferença. Quando você tiver no enunciado lá, o enunciado falar diferença, que é a subtração. A diferença entre A e B. O que é a diferença entre A? Vai pegar o A menos o B. É o primeiro menos o segundo. A diferença entre a idade de Pedro, pega a idade de Pedro, eu vou chamar de P. A idade de João, vou chamar de J. Então, a diferença é o primeiro, é o Pedro, menos João, é igual a 25. E se fosse o contrário, a diferença entre a idade de João, então a idade de João, e Pedro, então aí Pedro, é igual a, por exemplo, 45. Daí seria sempre o primeiro menos o segundo. Primeiro aqui, menos o segundo. Não vai esquecer da ordem. Não sei, é o exercício. Principais incógnitas matemáticas aí, que a gente encontra aí. Por exemplo, sempre que tiver falar assim para você um número, você sabe qual é esse número? Não. Então você pode chamar de qualquer letra que você imaginar aí.
Mas a matemática convenciona se chamar de x. Poderia chamar de n, poderia chamar de k, poderia chamar de b, mas a matemática ela gosta do x. Por exemplo, quando sempre falar um número, então é x. Se falar o dobro de um número, é o dobro, significa 2 vezes o número, que é 2 vezes x. O triplo de um número, então é 3x. Metade de um número, o que é metade do número? É pegar o número e dividir por 2. Mas se você pensar, o que é metade? É meio. Se você pegar o d aqui, é multiplicação. D e o número é x. Então você vai chegar na mesma resposta. Beleza? Próximo aí, metade do número a gente já viu que é x dividido por 2. Poderia ser qualquer outra letra, mas eu estou escolhendo a x. A terça parte, o que é terça parte? É pegar um número e dividir por 3. Por isso vem de terça parte. É pegar o número e dividir em 3. Então a terça parte é 1x dividido por 3. A décima parte aí, ó, de um número. Décima parte é pegar o número e dividir por 10. Beleza? Quadrado de um número. O que é o quadrado do número? É pegar o número e elevar ao quadrado. Cubo de um número. Vou pegar o número e elevar ao cubo. Pegar o número elevado a 5. Qual que é o número? É x. Não sei o número elevado a 5. Elevado significa o expoente. Elevado a 5 significa expoente igual a 5. Beleza, pessoal? Treinamento, vamos fazer igual o filósofo Aristóteles nos ensinou, ou seja, ele falava que nós aprendemos na prática. Então vamos praticar, porque matemática nós aprendemos praticando, fazendo exercícios. Não aprende matemática de forma passiva, somente de forma ativa. Então nós temos que aprender de forma ativa aí, beleza? Por exemplo, lá, a soma das idades de Pedro e João equivale a 60 anos. Então qual que é a idade de Pedro? Não sei, então eu chamo de P. Qual a idade de João? Não sei, então vou chamar de J. Equivale significa igualdade. 60 anos, igual a 60. Então, P representa a idade de Pedro e J representa a idade de João. E a idade deles somadas equivale a 60 anos. Beleza? 30% de 30, de 50, de 90. Para quem não sabe que o D representa a multiplicação e o por representa a divisão, fica meio perdido. Então fica, o que é 30%? É o 30 dividido por 100. E o D é a multiplicação de 30, D multiplicação 50, e o D é multiplicação de 90. Beleza? Para você calcular o resultado, basta você fazer essas multiplicações aí. Tranquilo? Aí ele só pediu para você escrever matematicamente, não resolver os exercícios, só escrever matematicamente. Então, falar o quadrado de um número. O que é o quadrado de um número? É pegar um número que você não sabe qual que é, elevado a 2. Quadrado. É igual você tem um quadrado lá. Um lado vale x, o outro lado vale x. Qual que é a área? X vezes x, lado vezes lado, que é o x ao quadrado. Por isso que fala ao quadrado aí. Então, o quadrado de um número é igual a... Ele falou, o E equivale ao sinal de igual. É igual a 25. Beleza? Próximo aí, ó. 3 quartos. Então, fica 3 dividido por 4. D significa multiplicação. Certo? Um número eu não sei qual. 3 quartos é um número que é x. Corresponde, significa igual a 50%. Então, é 50 por 100. De 200. Então, essa escrita aqui em português equivale a essa expressão matemática aqui. Beleza? Pega a outra aí, ó. 50%. O que é 50%? 50 por 100. D significa multiplicação. 3 quartos. Equivale, é igual a terça parte de um número. O que é a terça parte de um número? É pegar esse número e dividir por 3. Terça vem de 3. Beleza? Essa é a expressão algébrica e matemática. Por exemplo, outra aí, ó.
Pedro é 9 anos mais velho que João. Então, se João tiver, por exemplo, 10 anos, o Pedro vai ter quanto? 19, que é 10 mais 9. Se o João tiver 20 anos, quanto que vai ter o Pedro? 29. Então, o Pedro tem a idade de João mais 9 anos. Ou seja, Pedro é 9 anos mais velho que João. Falar que Pedro é 9 anos mais velho que João é a mesma coisa que falar que João é 9 anos mais novo que Pedro. Então, João é 9 anos mais novo que Pedro. Ou seja, eu pego a idade de João, se ele é mais novo, então é igual a idade de Pedro, só que vou tirar 9. É a mesma coisa. Se você parar a pensar, você vai pegar esse 9 aqui, ó, vai jogar para o outro lado, vai ter essa expressão aqui, ó. João é 9 anos mais novo que Pedro. Ou seja, é igual a idade de Pedro, só que você tira 9 anos. Beleza? Próximo aí, ó. A quantidade de enfermeiros supera a quantidade de médicos em 9. Então, se eu tenho a quantidade de médico aí, por exemplo, 9, 10 médicos, então eu vou ter quantos enfermeiros? Vou ter 19. Se eu tenho 20 médicos, vou ter quantos enfermeiros? 29, porque supera, ou seja, tem 9 a mais. Então, vou falar que a quantidade de enfermeiros, vou chamar de enfermeiros de E, é igual a quantidade de médicos mais 9. Beleza? Próximo aí, ó. No curso de formação do soldado, há 7 vezes mais homens do que mulheres. O que isso significa? O que isso significa? Se eu tiver uma mulher no curso, vou ter quantos homens? Vou ter homens, eu vou ter 7 vezes 1, que é 7 vezes mais o número de mulher. Então, eu vou ter 7 homens. Não é verdade? E se eu tiver 2 mulheres? Então, o número de homens vai ser 7 vezes 2. Né? Que vai dar 14 homens. E se eu tiver X mulher? Então, eu vou ter a quantidade de homens, vai ser 7x. Ou seja, a quantidade de homens é maior? É maior. Então, a quantidade de homens é maior, é igual a 7 vezes a quantidade de mulheres que existem ali. Essa é a expressão. Ou seja, M é uma variável? É uma variável. Por quê? Porque depende da quantidade de homens. E o H, que é uma variável? É uma variável. Por quê? Porque depende da quantidade de mulheres. Beleza? Beleza, pessoal? Na próxima aula aí nós vamos continuar com mais exercícios, com mais interpretações. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus, bons estudos e até mais.